Subtítulo: Retornar ao ministério ou não? A maioria das pessoas razoáveis concorda que existem alguns cujo retorno ao ministério nunca deveria ser permitido. Criminosos sexuais predatórios condenados e pedófilos, por exemplo, nunca devem ser autorizados a trabalhar em posições que envolvem contato individual por motivos óbvios, claros. A Igreja Católica tem tido de lidar há anos com a questão dos pedófilos. Para onde vão esses sacerdotes depois de seus pecados terem sido expostos? Na história passada, eles eram simplesmente transferidos para outra paróquia, onde continuavam a exercer seu desvio sexual até que alguém se posicionasse e desse um basta. Atualmente, ela luta com as difíceis decisões de como tratar os criminosos sexuais inicialmente e também, se eles não estiverem na cadeia, onde colocá-los a seguir. Há muito tempo, conselheiros clínicos reconheceram que frequentemente os homens se achegam a Deus para administrar suas dependências e seus comportamentos predatórios. O papel pastoral é frequentemente utilizado pelos clérigos numa tentativa de administrar seus vícios sexuais, negar sua existência e minimizar as consequências para si mesmo e para suas vítimas. Sua solidão, a hiperidentificação com o seu papel de ministro e a falta de relacionamentos pessoais gratificantes os fazem perpetuar o ciclo e os capacitam a manter segredos. Aqueles que lutam com dependências sexuais necessitam de extensa ajuda. Dependendo do tipo de dependência sexual, alguns nunca deverão ser restaurados ao ministério público. Para alguns, parece que a presença e o poder de Deus não são suficientes para ajudá-los a dominar suas paixões e compulsões. Redenção, perdão e cura são sempre possíveis, mas, frequentemente, improváveis por muitas razões. Conselheiros adequadamente treinados estão indisponíveis, não são conhecidos ou não podem acompanhar o longo processo de cura, que inclui a reedificação dos alicerces da personalidade da pessoa caída. As pessoas que nunca devem ter a permissão de voltar às posições de ministério também inclui aquelas com graves distúrbios de personalidades não diagnosticados ou não tratados, particularmente os narcisistas patológicos que usam de poder sem qualquer relacionamento evidente com Jesus e manipulam outros em seu próprio benefício. Essas pessoas devem ser removidas do ministério ou impedidas de retornar. Seus distúrbios a impedem de desenvolver empatia, ou seja, valorizar os indivíduos da maneira como Cristo os vê. Além de incapazes de reflexão pessoal, narcisistas patológicos são muito ameaçados por críticas vindas de qualquer pessoa que possa danificar sua autoimagem de perfeição. Muitos gravitam em direção ao ministério por buscarem a admiração das pessoas e amarem as honras, mas não têm qualquer capacidade de cuidar de alguém além de si mesmos. Muitos são mulherengos ou homossexuais promíscuos. O narcisismo grave é definido como um padrão penetrante de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Eles não são o tipo de pastores que as pessoas desejam em suas igrejas. Frequentemente, gravitam em direção ao ministério itinerante. Amam o aplauso que acompanha demonstrações de poder, sinais e maravilha. E amam o dinheiro que ganham com isso. Narcisistas graves são mais apaixonados por si mesmo do que por Deus. Eles querem ser maiores, melhores e mais espalhafatosos do que ninguém, bem como mais admirados, bem-sucedidos e opulentos do que qualquer outro. Sua unção pode ser poderosa, mas sua autoridade é obscurecida pelas sombras movediças existentes em seu interior. Subtítulo:
Restaurações em 7 dias. O rei Nabucodonosor passou 7 anos chafurdando em uma doença mental e ninguém se atreveu a tentar restaurá-lo durante este tempo. Veja Daniel 4. Para o rei Davi, porém, bastaram 7 dias. Davi não estava mentalmente enfermo, ele também não apresentava um padrão de comportamento narcisista e predatório e nem tinha transtorno de personalidade. Ele era um homem normal que acabou se rendendo a uma percepção de ter o direito de fazer tudo o que quisesse na vida para suprir as necessidades que julgava ter. Muitos pastores enaltecem a história do rei Davi como um modelo de restauração e citam 2 Samuel 12 como a fórmula a ser seguida durante um tempo de restauração. O padrão começou com Davi reconhecendo abertamente o seu fracasso e dando os nomes aos bois, assassinato e adultério, cobiça e ganância. Após 7 dias de oração e prantos, Davi aceitou o fato de suas ações terem provocado repercussões que não podiam ser impedidas. Ele percebeu que necessitava organizar a confusão que fizera e aceitou o fato de que algumas coisas eram irreversíveis. No versículo 20, vemos Davi levantando-se de sua vergonha e humilhação, lavando-se da condenação e ungindo-se com óleo de alegria e felicidade, a despeito de sentir o oposto. A unção o capacitou a voltar à sua autoridade. Era tempo de receber novamente sua comissão e restaurar sua posição. Davi trocou de roupa, um ato simbólico da volta à sua autoridade real, e ele adorou a Deus e se reconectou com ele. Finalmente, nos versículos 24 e 25, Davi aceitou aquilo que ele não poderia mudar e estendeu sua misericórdia a outros. Alguns líderes creem que líderes caídos devem voltar imediatamente às suas posições de autoridade e ministério. Eles citam a restauração de 7 dias de Davi como modelo a ser seguido. Contudo, o exemplo dos 7 dias é mais um símbolo de um período de finalização do que um período de tempo real que implique que um líder caído deva voltar imediatamente ao ministério. O processo de restauração de Davi é comum a guerreiros mesmo nos dias de hoje. Ele teve de voltar à sua verdadeira personalidade, humildemente submisso a Deus. Uma personalidade que se tornara distorcida ao longo dos anos por lutar demasiadas batalhas. Davi teve de sair da posição de guerreiro para tornar-se um amante. Seu processo de restauração o capacitou a reconquistar sua posição de filiação, uma filiação que iniciou sua ascensão à realeza. Em minha atividade de consultoria, trabalhei com incontáveis soldados, predominantemente homens, passando por um processo de restauração após retornarem dos campos de batalha do Iraque e do Afeganistão. Eles saíram dos Estados Unidos como pais, maridos e filhos. Eles voltaram endurecidos, exaustos, desconfiados e frequentemente com uma sensação de terem o direito de aliviar a adrenalina da guerra através de prostitutas ou comportamentos imprudentes e abuso conjugal. Eles tinham de abandonar a mentalidade de guerreiro, livrar-se das recordações e imagens inoportunas de batalhas e voltar a ser filhos, maridos e pais. Não era uma mudança fácil para muitos, especialmente por saberem que estavam retrocedendo.
Observei os rostos daqueles que conseguiram passar pelo processo de restauração. Ao retornarem, eles estavam queimados de sol e eram sérios e rudes com suas famílias e inseguros de si mesmo na vida civil. Após cerca de um mês, seus rostos se abrandaram e o sorriso retornou. Eles estavam a caminho da recuperação, mas levaria meses para restaurar algum senso de equilíbrio na família. Outros não tiveram tanta sorte e necessitaram de mais tempo e ajuda profissional. Vemos esse mesmo endurecimento do coração em muitos que caem no ministério ou se esgotam e então se afastam do ministério. A verdadeira restauração, a restauração bíblica, trata de restaurar o coração do filho ou da filha ao pai. Trata-se de restaurar o amor pela comunidade. Restaurar a unção e a autoridade espiritual de alguém é mais tênue e pode ou não acontecer ao longo do caminho. O ministro profético John Paul Jackson fala sobre a dificuldade de usar Davi como modelo de restauração e sobre a verdadeira restauração bíblica de acordo com seu ponto de vista. Conheci homens e mulheres que retornaram, mas nenhum deles voltou tão forte quanto antes ou sequer mais forte. Davi nunca retornou tão forte quanto era antes de Betseba. Quando alguém cai, é mais do que um simples pecado. O dano causado à família e aos seguidores é horrível. Quando as pessoas dizem que Davi foi perdoado instantaneamente e imediatamente reconduzido ao ministério, eu digo que elas estão confusas. Davi, que era rei, que podia ter várias esposas, era responsável por implantar o desejo de Deus para o reino como um todo e também responsável pela segurança de um povo. Os sacerdotes eram responsáveis para ministrar a Deus a partir da posição do povo. Os profetas traziam os desejos de Deus ao povo. Biblicamente, os reis podiam ter mais de uma esposa, os sacerdotes apenas uma. As pessoas dizem: Davi nunca deixou o ministério após cair. E eu tenho de responder: então você defende a tese dos sacerdotes e profetas poderem ter mais de uma esposa? Uma falta de desenvolvimento do caráter acabará com a sua influência. A incapacidade de saber diferenciar entre poder e autoridade também acabará com a unção. Por exemplo, você pensa estar bem porque o poder ainda está fluindo através de você. Contudo, poder sem relacionamento com Jesus é ilegalidade. A autoridade é o fruto de um relacionamento com Deus. A autoridade é decorrente de relacionamento. Em Mateus 7, pessoas disseram: não fizemos isso e aquilo? E Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Conhecer aquele que concede o dom. Conhecer o Pai é começar a mover-se em verdadeira autoridade. A Bíblia não diz que os dons e a autoridade são concedidos sem arrependimento. Os dons e o chamado são concedidos sem arrependimento. Deus está dizendo: não revogarei os dons e o chamado, mas também não endosso você. É por isso que você vê todos estes homens e mulheres que se movem em poder, mas não parecem ter qualquer autoridade. A igreja ensina que, se você tem dons, obtenha uma dispensação de graça. Graça, então, erroneamente significa cobrir o pecado da pessoa porque elas ainda operam em poder. Poder é um dom que Deus não retirará. Chame-o graça, entre aspas, e as pessoas acreditarão que Deus cobrirá todo o nosso pecado para que nunca tenham de arrepender-se novamente do que quer que seja. Ele morreu para perdoar aquele pecado, mas você frustra a graça quando não se arrepende do pecado. A chave para restaurar a unção é:
você vai se arrepender-se ou não? Se você não se arrepende, torna-se contaminado. Jesus disse aos que não se arrependiam: preciso ir-me. Nada temos em comum. Sem arrependimento, você tem algo em comum com o maligno. E isso recebe o nome de contaminação. Subtítulo: Perspectivas sobre o processo da restauração. O arrependimento é o início da restauração. É voltar atrás de uma decisão, mudar de ideia a respeito de para onde está indo e começar a caminhar em direção a Jesus, não na direção contrária. Ele também implica que, de repente, você se conscientizou do engano que o atingira. As vendas foram removidas, os olhos do seu entendimento se abriram e você vê o resultado das suas ações e o impacto sobre os outros. Uma tristeza divina enche seu coração. Então, de maneira igualmente repentina, a presença de Deus e seu coração amoroso, inclinado a você, lhe ordenam a reerguer-se. É tempo de caminhar em direção a um processo mais profundo de cura e uma grandiosa unção. Afinal, você foi selado pelo Espírito Santo. Você pertence a Ele. Ele não pretende deixá-lo afastar-se. E Deus não deixará você permanecer contaminado por seu arqui-inimigo. John Paul Jackson aprimorou a visão de como um processo de restauração deve parecer-se num artigo denominado 5 fases do processo de restauração, não apenas perdão. Obviamente, não sou contra a restauração, sou contra a restauração rápida. Creio que é necessário um tempo. Em minha opinião, existem 5 fases que os ministros caídos precisam atravessar para terem um retorno bem-sucedido ao ministério. Cada fase pode durar 1 ano ou mais. Primeiro, eles precisam reconhecer seu pecado e arrepender-se com profunda tristeza. Eles precisam perceber o que fizeram, não somente a seus cônjuges, mas também a Deus. Isso requer tempo, porque existem camadas de percepções a serem trabalhadas. Segundo, eles precisam encontrar a causa raiz do pecado e erradicá-la. Nunca aconselhei alguém que tivesse caído na primeira vez em que foi tentado. O que faz com que eles permaneçam na tentação? Habitualmente, a resposta está em várias questões, não apenas uma. Novamente, encontrá-las é demorado. Quanto mais o deixamos encoberto, maior a probabilidade de cometermos aquele pecado novamente. Terceiro, é necessário um tempo adicional para o ferimento cicatrizar. Pense assim: podemos remover a faca, mas a dor continua ali. Quanto mais profundo o ferimento, maior é o tempo necessário à cicatrização. O paciente precisa estabilizar-se ou provavelmente cairá e se ferirá novamente. Quarto, os homens e as mulheres precisam ser testados. Se ocorreu pecado moral, devemos observar como eles se comportam em relação ao sexo oposto. De qual sexo eles tendem a aproximar-se? Para onde eles olham e para onde vão quando se socializam? Existem muitos sinais que denunciam onde as pessoas estão no processo de restauração, mas eles demoram a ser descobertos. E à medida que a pessoa se cura, o número de sinais ou hábitos se torna menor. Quinto, ministros em processo de restauração devem receber responsabilidade lentamente e nós devemos observar como eles lidam com ela. A soberba foi a queda de Satanás e é a base para a queda da humanidade. A promoção prematura eliminará o quebrantamento e a contrição que convidam Deus a aproximar-se e continuar a cura. Em nosso impulso de ministrar graça, frequentemente parecemos esquecer que a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido.
Salmos 34, 18. Ela também diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Este nível de restauração pode durar até 5 anos. O senso de urgência e medo de perder a visibilidade leva muitos a clamarem por restauração instantânea. Quem dispõe de 5 a 10 para gastar num processo de restauração? Esta era de status de celebridade instantânea via internet e televisão leva muitos adultos jovens a buscarem também status ministerial de celebridade instantânea. Eles querem ser famosos. Quem dispõe de anos para devotar ao processo de desenvolvimento do caráter, quando o talento ou dunamis pode lançar alguém até o topo? Muitos creem que a restauração pode ocorrer com maior rapidez, dependendo do indivíduo e da profundidade da sua necessidade. Contudo, a rapidez dessa ocorrência depende da capacidade do indivíduo de abraçar um processo que inclui cura, desenvolvimento do caráter, limpar a bagunça e submissão a limitações na continuidade do ministério. Barbara Yoder, uma apóstola estabelecida em Ann Arbor, Michigan, que juntamente com seu marido fundou uma próspera igreja denominada Shekinah, atua no ministério há muitos anos. Tendo lidado com muitas pessoas falidas, ela sabe que diferentes pessoas necessitam de diferentes abordagens. A geração mais jovem que ingressa no ministério provém de cenários muito mais falidos e de uma cultura mundial permissiva que resulta numa abordagem diferente, que os capacita a serem curados enquanto continuam a ministrar, mas também tempera seu desejo de fama. Disciplina é necessária quando as pessoas caem em tipos de pecado. Trabalhei com elas e fiz outros trabalharem com elas para ajudá-las a se libertarem. Disciplina significa sentar-se e colocar sob controle o que está fazendo a pessoa perder o controle. Se existe algo dentro delas que precisa ser atacado, sei que preciso colocá-las em aconselhamento paralelo, porque sei que o trauma ainda não curado, ou qualquer que seja o problema, fará com que elas caiam num momento estratégico de seu ministério. Mas ao mesmo tempo, posso deixá-las ministrar porque não estão ativamente em pecado. Mantenho o ministério limitado até que exista certo nível de integridade, caso contrário, ele estará lhes preparando uma armadilha para caírem. As pessoas necessitam de amor firme e amor real, e se caíram, necessitam submeter-se a ele. Algumas pessoas nunca devem retornar ao ministério na posição em que se encontravam. Muitos nesta geração que está chegando estão uma bagunça. Esses jovens precisam de terapia, livramento ou o quê? Às vezes apenas ministro a eles e vejo se conseguem libertar-se. É por isso que necessitamos das salas de cura e das salas de aconselhamento e necessitamos de pessoas que compreendem os problemas e de mães e pais que discipularão esses garotos ao longo de todo o caminho para a liberdade. Sou realmente focada em ajudar pessoas e líderes a terem uma experiência com Deus e a desenvolverem seu caráter. Faço nossos jovens conectarem-se em oração e na palavra. Se eles se mantiverem orando, é ali que serão transformados. Quando estão de acordo com a vontade de Deus, eles são poderosos. Subtítulo: A restauração é uma via de mão dupla. Precisamos suspender o julgamento e liberar o amor que cura, que caracteriza a natureza de Jesus. O próximo derramamento de Deus provavelmente despedaçará tudo o que nos detém.
nossa própria culpa e vergonha, nosso julgamento de outros que caíram, nos ofenderam ou nos demoliram de alguma maneira e nos encherá com um senso de real amor e poder necessários para sobrevivermos aos anos vindouros. Quando este derramamento de amor incondicional ocorrer, choverá igualmente sobre o justo e o injusto. Alguns que caíram no passado serão elevados a um novo nível de poder e unção. A sabedoria que eles adquiriram em seu processo de restauração poderá tornar-se um maior qualificativo de autoridade nos dias vindouros, especialmente dado o quebrantamento da próxima geração, uma geração amplamente órfã e sexualmente ambígua. Aqueles que caíram em qualquer tipo de pecado sexual, seja homossexual ou heterossexual, e atravessaram um genuíno processo de cura, poderão ser os mais qualificados para liderar a próxima geração. Nós abraçaremos a plenitude da restauração da sua unção e um pouco mais?